Boa tarde, nação sonhadora. Aqui é Fernando de novo com o podcast Sonhos Grandes, onde o nosso trabalho é entrevistar brasileiros que foram viver o sonho fora do Brasil. Hoje a gente está aqui com o Breno Dalbianco. Pronunciei certo, né? Dalbianco. Dal Bianco, isso. Legal. O Breno hoje ele mora nos Estados Unidos, está estudando engenharia elétrica, é isso? Em Stanford. Isso, Ele vai isso. falar um pouquinho sobre como é trabalhar em Stanford ou estudar em Stanford. É um tema bem legal. Você também morou na Itália, é isso? Por um Isso, tempinho? eu passei 3 meses lá, intercâmbio, Legal. e, Toca você, cara. Eu acho que você é melhor, ninguém melhor do que você para falar sobre como é que você chegou aí. bom, eu tô aqui já faz uns 2 anos e meio, né, eu vim pra cá depois do ensino médio, e, a ideia de vir pra cá ainda começou, na verdade, a gente veio uma vez aqui pra Califórnia a turismo, isso era Uhum. eu, meu pai e minha mãe, a gente tava passeando e tudo, eu ainda tava ali no começo do ensino médio, e a gente tava passando de carro, meu pai falou, poxa, tem essa universidade aqui, a universidade famosa, conceituada, eu não tava muito com cabeça ainda pra faculdade, eu não tava pensando muito nisso, mas a gente, vamos lá ver, né? E aí, poxa, eu fiquei apaixonado pelo campus, o lugar aqui é lindo, aí a gente começou a conhecer melhor, e nessa mesma viagem também a gente passou em algumas empresas, tipo, headquarters da Apple, do Facebook, do Google, Museu da Computação, tudo. Então, que eu sempre gostei muito de computador e Uhum. dessas coisas. E aí, tava vendo essas coisas super legais, vi essa faculdade, vi que essa faculdade estava super ligada a essas companhias e a essas tecnologias, inovações. Aí eu, puxa, apaixonei por esse tempo, comecei a gostar muito daqui. Aí, beleza, voltamos para o Brasil, né, toquei os estudos, e aí eu comecei a pesquisar como que fazia para vir estudar fora para aplicar para Stanford como estagiário. E eu queria também passar os 4 anos da graduação aqui. Lógico, se não desse, eu só pudesse fazer um intercâmbio, beleza, mas o sonho era vir passar o tempo todo, né? Uhum. Aí eu Uhum. fui descobrindo outras faculdades, tudo, acabei. O processo de admissão para estudar nos Estados Unidos é até relativamente. Tipo, tem um caminhozinho certinho, tem algumas organizações, fundações que te ajudam. Uhum. Então, meio que acaba, você acha as propostas que tem que fazer, acha os textos, redações, e vai. E aí tem o caminhozinho batidinho, certinho para aplicar. Aí Uhum. eu passei por isso, apliquei, acabei aplicando para Stanford primeiro, porque era mesmo o sonho, era a primeira opção. E aí fiquei muito feliz, porque acabou dando certo. Então, Stanford foi a primeira universidade que eu passei. E aí, como eu já tinha sido aprovado por ela, eu fiquei bem mais tranquilo. Uhum. Já estava meio certo que eu ia vir para cá mesmo, era o sonho, né? Era a primeira opção. E aí, e daí, cá estou eu, né? Há 2 anos O, e meio já. A uhum. Brazilian Students Association, você é o cofundador dela ou você é co-presidente? Isso, no momento eu sou co-presidente, até uns tempos atrás eu era tesoureiro. Tá É bom? uma é um negócio bem informal, assim, é um grupinho de brasileiros mesmo, a gente se juntou, fez um. Quando eu entrei, tinha um menino que era mais velho que eu, tava no segundo ano e tava querendo começar e fazer. A associação meio que já existia no papel, Uhum. mas não tinham tido muitos brasileiros por um tempo, então ela de fato não existia, né? E aí ele tava querendo recomeçar, a gente juntou uma meia dúzia de brasileiros e começou. E aí a gente faz alguns eventos ao longo do trimestre, com comida brasileira, ou ver um filme brasileiro. Teve outro menino que era de ciência da computação, e Uhum. aí ele juntou um time e desenvolveu um aplicativo bem legal, inclusive, chama Cheque. A ideia do aplicativo era você ter um aplicativo lá, ver as propostas que o político que você votou fez, digere Uhum. elas para uma linguagem simples, assim, fácil de entender, e aí você pode ver se puxa, o cara que eu votei, eu tô de acordo com as decisões dele, eu não tô, e Uhum. aí tentar fazer isso, deixar isso fácil de fazer e super, Escalada. super escalado, ficar fácil, por exemplo, o político vê, cara, 60% da minha base de votos não tá gostando do que eu tô decidindo, então, Uhum. poxa, vou ter que dar uma pensada e ter o indivíduo também ter uma força para poder pressionar o seu Uhum. representante. Aí, isso foi um projeto que saiu da BSA, também meio assim, começou com um projeto tipo do lado, assim, um side project, Uhum. e aí foi crescendo, foi ficando legal.
E aí, inclusive, um dos meninos que encabeçou esse projeto tá agora, voltou pro Brasil, tirou um ano de intervalo aqui, um gap year que a gente chama, e tá tocando os projetos no Brasil também. E aí, a parte que eu mais gostava da BSA era organizar um churrasco que a gente organizava todo trimestre. E aí a gente pegava dinheiro com a universidade, dava um churrasco assim para todo mundo do campus. Então eu tenho vários amigos americanos, internacionais que eu chamava. Eles adoravam, falavam, poxa, cara, que gostoso, comida de vocês é show, churrasco é demais, tudo. E daí como eu era tesoureiro, eu ficava responsável por pegar o dinheiro e gerenciar. Entendi. Aí agora eu treinei uma amiga minha que é um ano mais nova, ela tá de tesoureira agora. Eu tô de co-presidente junto com outro amigo, mas é mais... acaba que ela faz a maior parte do trabalho. A gente tá só... Quando tem uma outra burocracia, a gente ajuda a resolver, porque a gente já conhece, já sabe algumas coisas como funciona. Mas é mais assim, só dando uma observada e entendi. Treinou pra passar pra frente mesmo, né? Pra passar pra frente mesmo. Entendi, mas aí, ela não... Desculpa, mas essa BSA, ela não foi a BSA que deixou o caminho certinho para você, né? Eu digo, você falou que a aplicação para um aluno estrangeiro para Stanford, ela tem um passo a passo bem claro. Isso é da faculdade ou foi algum brasileiro que fez? Não. Isso aí, a BSA foi só, tipo, depois que eu entrei aqui, a gente se juntou os brasileiros já que já estavam em Stanford e começamos por aí. Entendi. A parte da aplicação, as aplicações para universidades americanas, elas são relativamente padronizadas. Você tem que fazer um SAT, isso mesmo se você é americano, tem que fazer um SAT, que é uma prova tipo um Enem, assim, né, conhecimentos gerais. Aí você tem que fazer algumas redações, e normalmente isso varia de escola para escola. Então, tipo, Stanford tinha 3 perguntas lá, era o que importa para você e por quê, faça uma carta para o seu futuro colega de quarto e uma redaçãozinha sobre, tipo, vitalidade intelectual. E aí você escreve lá, tem um limite de linhas, tudo. A ideia é você passar quem é você com essas redações. Então, pô, do que você gosta, o que são suas paixões, o que são seus hobbies, seu estilo de vida, assim, realmente passar você como pessoa. E aí vai histórico escolar no ensino médio e vão cartas de recomendação. Então você tem que pegar alguns professores, pessoal que trabalhou contigo, caso você tenha feito emprego mesmo, tipo seu chefe, assim, pessoal que possa falar da sua performance e também falar de você como colega de trabalho, como pessoa. E aí esses caras escrevem carta de recomendação e você junta isso tudo, é o que você precisa fazer para aplicar para uma escola americana. Entendi. Se você é internacional, não muda muito, eles só colocam uma prova de inglês em cima de tudo isso, um TOEFL, e é mais ou menos isso. Tipo, é o mesmo sistema. E como é que funciona o teu visto? Desculpa, mas como é que funciona o teu visto? O visto, depois que se você entrou numa universidade, é praticamente garantido. Você tira um visto F1, que é um visto de estudante, mas assim, até você ter passado, você nem se preocupa com isso. Depois que você passa, tem ali uns 3, 6 meses de intervalo entre você passou e a universidade começar, e aí depois você acerta a universidade, você vai no consulado e fala, olha, eu fui aceito para essa universidade, tá aqui minha carta de assentação, tá aqui eu tenho ou ajuda financeira, ou eu comprovo que eu posso pagar, e aí, tipo, nunca vi ninguém assim que teve problema no visto, sabe? É bem automatizado, não, é bem automático, tipo, é só, beleza, você tem todas as coisas, ok, dentro de uma semana vem o visto no passaporte. É só para garantir que você não tá fazendo alguma maracutaia para entrar, né? E depois que você ainda mais formar... se você... Desculpa, pode continuar. Não, tranquilo. Ainda mais, tipo, como a maioria das universidades são relativamente grandes e tudo, é bem fácil do cara ver se é uma universidade que existe ou não. Eles têm bastante controle, mas, tipo, se você passou numa universidade, não vai ter problema. Entendi. Aí, então, sobre formar, não sei, eu tô bem aberto, eu tenho aí em torno de 1 ano ou 2 mais ainda. Se eu tô fazendo a graduação aqui, e eu tenho bastante interesse em emendar um mestrado. Tem um programa bem legal para emendar um mestrado aqui em Stanford, e você pode inclusive começar a fazer umas aulas do mestrado enquanto está na graduação, tudo fazer os 2 meio juntos. Eu tô relativamente adiantado na graduação, então eu tô meio que quase me formando. Tem aí... Eu teria 1 ano e meio, se fosse certinho, talvez eu economize um meio ano, alguma coisa assim. E aí eu quero puxar e começar o mestrado logo. E daí quando eu começar o mestrado, eu não tô com pressa para terminar o mestrado,
Porque aí, estando no mestrado, eu tenho algumas liberdades que eu não tenho como graduação. Eu posso trabalhar na universidade como monitor, eu posso não Você só eu tem vou o visto de ter... trabalho. Não é bem um visto de trabalho, assim, não posso trabalhar onde eu quiser, mas eu posso Entendi. pegar uma posição, por exemplo, de monitor na universidade, para uma disciplina, e aí eu trabalhando como monitor, eles pagam minha tuition, tudo fica mais legal. Entendi. E fica um pouco menos de, tipo, na graduação você tá fazendo muita matéria, tá só fazendo matéria, no mestrado você tem menos matérias, são as matérias mais interessantes, assim, tem mais matéria de projeto, mais matéria de pôr a mão na massa do que só coisa teórica. E aí tem esse esquema de você estar como monitor de uma disciplina, que você pegar uma disciplina interessante, uma coisa que seja da sua área, você ainda vai continuar aprendendo, vai continuar fazendo projetos nessa coisa pela disciplina que você está monitorando. Legal. Você já tem alguma disciplina em mente ou não? Então, eu vou provavelmente fazer um mestrado em elétrica. Eu tô entre elétrica e ciência da computação. O departamento de ciência da computação aqui é muito forte, é bem interessante. Eu fiz a minha graduação em elétrica com foco em sistema de circuito digital, hardware, essas coisas. Entendi. E aí tem algumas coisas na área de ciência da computação, por exemplo, tem inteligência artificial que tá super bombando, tem um monte de aula legal para se fazer. E aí tem também algumas aulas de sistemas legais aqui, tipo sistema operacional, compiladores, são aulas boas. Só que o departamento de ciência da computação é mais rígido. Então, se eu fizer ciência da computação, vai ser meio que só ciência da computação. Entendi. Se eu fizer mestrado em elétrica, eu posso fazer tipo meio elétrica, meio ciência da computação. Eles são mais flexíveis. Então, por isso eu acho que eu vou optar por elétrica. Legal, massa. E você sempre teve esse interesse por elétrica? E aí a segunda pergunta, já respondendo junto, você sempre teve interesse por cozinhar? Porque eu fiquei sabendo que você ganhou o MasterChef de Stanford. Pois é. Vamos ver começar por elétrica, que foi mais... Essa aí é menos interessante a história. A gente só... Meu pai é engenheiro, então assim, foi uma coisa que eu cresci como uma possibilidade. Meu pai é engenheiro civil. Aí... Não, e ele contava as coisas que ele fazia, eu achava legal, tudo, mas eu nunca tive muito interesse por civil, não. Eu achava muito sem graça. Eu só constrói um prédio, na melhor das hipóteses, ele só vai ficar lá parado e não vai fazer nada, sabe? Se alguma coisa acontecer, é porque, puta, deu errado, né? Justo. Então era, assim, não tinha muito, não me atraía tanto. E aí eu, tinha um negócio de robô, achava legal computador, achava legal carro, então assim, eu gostava das coisas que meio que se mexiam, que você conseguia ver no mundo, assim, fazendo alguma coisa, se mexendo. E aí, então, eu gostava um tanto de mecânica, gostava um pouco de elétrica, tinha ali interesse nisso. E engenharia era meio que assim, eu achava que era o que eu queria fazer, e eu comecei a fazer as coisas de engenharia e eu fui gostando. Não teve assim, tipo, eu achava que engenharia era legal, daí eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia e não gostei. Posso dizer até que eu tive um pouco de sorte, que eu achei que eu ia gostar disso, comecei a fazer e fui gostando. Entendi. Aí, quando eu apliquei para Stanford, eu apliquei em outubro de 2014 e eu me formei do ensino médio em dezembro de 2014. Então ali, finalzinho de 2014 eu terminou o ensino médio. Só que as aulas aqui começam em setembro. Então eu apliquei para começar em setembro de 2015. Eu tive 9 meses de intervalo entre o ensino o médio, né, e a faculdade. Aí, como foi nessa vários... época que você foi pra Itália ou não? Não, foi nessa época que eu fiz 6 meses de poli em São Paulo. E vários amigos estavam começando a faculdade, eu ia morar no outro país, então eu sou de Curitiba, né? Aí eu pensei, pode ser um bom começo, eu tinha passado na poli, aí a poli, faculdade pública, né? Então eu podia ir lá, eu só ia ter que bancar meu apartamento e, tipo, custo de vida, né? E aí eu pensei, pode ser uma experiência super legal, acho que acertei muito bem, foi muito legal, eu morei um tempo sozinho em São Paulo, que foi desafio, eu sempre morava em Curitiba perto das coisas, então eu meio que ia a pé, em São Paulo tive que aprender a pegar ônibus, tive que... E aí era assim, qualquer coisa que você ia fazer, ou você vai a pé, ou você vai pegar ônibus, se eu quisesse sair de noite, eu podia sair, só que eu achava o jeito de voltar em casa, eu tinha que ficar cuidar da casa, eu também não ia chegar de madrugada, tudo. Bem assim, eu tinha uma ideia teórica de como era ser adulto, e daí agora eu tive que realmente pôr em prática. Eu diverti muito, adorei. Eu brincava com meus pais, que tipo, às vezes eles reclamavam, que deixava o quarto meio bagunçado, tudo. E eu brincava com eles que eu adorava, porque tipo, se eu largava uma roupa no chão, a roupa continuava no chão, não acontecia nada, ninguém brigava comigo. E se eu precisava da roupa, eu tinha que pegar ela e dobrar ela e usar ela, porque senão ela tava zoada. E assim, eu fui aprendendo
Algumas coisas eu concordava, outras coisas, quer saber? Meu pijama vai ficar no chão, não tem problema nenhum, vou pôr ele de noite. Você foi criando suas próprias regras, né? Uhum. Vendo que fazia sentido e boa. Isso, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E aí foi nessa época que eu também comecei ali a cozinhar um pouco, mas aí era bem, tipo, primeiro fazer miojão. Aí a primeira vez que eu fui fazer arroz, eu liguei pra minha mãe, tipo, mãe, como é que faz arroz? Porque eu só sabia fazer arroz em micro-ondas, não sabia fazer arroz de panela. E aí a gente, eu só tinha uma panela, tava com pouca coisa na casa de São Paulo. E aí ela ficou dando risada no telefone uns 10 minutos e não me ajudou. Ensinou como é que fazia o arroz, tudo. Aí mais pro final fiz um estrogonofe, fiz hambúrguer, fiz umas coisas mais... E minha mãe cozinha muito bem. Rápido, né, cara? Pra 6 meses é um aprendizado bem acelerado. No final, assim, eu considero que eu tava encarando bem. Minha mãe cozinha extremamente bem, ela é uma ótima cozinheira. Então, assim, eu sempre tive também vontade de aprender a saber as coisas que ela fazia. Ela desde pequeno, eu cresci com ela fazendo essas coisas. Então, tinha essa parte também. Então, assim, poxa, tem que puxar um pouquinho a mãe também. Ela sabe fazer, ela já me mostrou como é que é. Então, tinha essa afinidade com a cozinha. Entendi. Aí, beleza. E quando eu tava em São Paulo, eu fiz as aulas de engenharia na Poli, tava gostando um monte. Lógico, tinha assim, cálculo, física, tudo não era tão interessante, mas as matérias de introdução à engenharia, puxa, cara, super legal, fui gostando. Então eu tive a facilidade de chegar aqui já sabendo que eu tava gostando muito de mecatrônica. Então ou mecânica, ou eletrônica, ou meio dos dois. Aí eu comecei as aulas de elétrica primeiro, assim, as aulas de mecânica não pareciam tão interessantes. Aí as aulas de elétrica tinham mais inovação, tinham mais tecnologia moderna, assim, em Stanford, né? E aí eu fui gostando e virei elétrica. Foi bem, assim, relativamente tranquilo. E aí quando você aplica para engenharia aí, eu não sei se eu tô falando bobagem aqui, mas você faz 2 anos ou 1 ano de matérias comuns e depois você escolhe o teu caminho, ou você já aplica sabendo qual que você quer? Não, então, isso eu esqueci de comentar. Um dos grandes diferenciais para mim de ter vindo nos Estados Unidos é que você não escolhe seu curso quando você aplica. Você aplica para ser um aluno de Stanford. Então, entendi. Tipo, eles perguntam ali por curiosidade, você tem ideia se você quer ir para aula de engenharia, se quer ir para humanas, alguma coisa, mas não tem nenhum tipo de obrigação. Entendi. Então, aqui no começo de todo trimestre eu monto a minha grade, tipo, eu listo as aulas que eu vou fazer, me matriculo nelas online e tudo. Absolutamente todas, não tem nenhuma aula que é obrigatória. Tem alguns conjuntos de aulas que são obrigatórios, tipo, eu tenho que fazer uma aula de redação, mas daí tem tipo 15, 20 aulas que posso fazer pra fulfill esse requirement. E aí, por exemplo, se eu quero um diploma de elétrica, eu que tenho que ir nos requerimentos, ver as aulas que eu tenho que fazer, me matricular, fazer elas. E aí no final dos 4 anos eu chego pro departamento de elétrica e falo, olha, eu fiz essas aulas, cumpri esses requerimentos, aí eu ganho diploma de elétrica. Me dá Isso. Se eu não tiver feito nada, não tiver cumprido o requerimento para nenhuma disciplina, aí eu ganho um tipo bacharel em ciência, acho. Tipo, um bacharel geral, assim. Beleza, você fez universidade, fez um monte de aula, mas não focou em nada. É muito raro alguém não focar em nada. Mas assim, é uma possibilidade. Interessante. Então você pode fazer, acho que é das coisas que a gente ouve falar, né? Bom, Steve Jobs mesmo, que estudou aí, né? Que ele fazia as aulas de ciências da computação, mas caligrafia, né? Fazia caligrafia, é super comum. Interessante. Né? Que interessante. É uma liberdade muito legal. Eu tive muito amigo que no começo estava falando comigo por Skype, amigo brasileiro, e os caras falavam, porra, eu não tô detestando mecânica, a única aula que eu gosto é materiais. E aí o meu reflexo era falar, pô, cara, mas então trimestre que vem puxa um monte de aula de materiais, que legal que você achou um negócio que você gostou, que era o plano aqui, né? Aqui o pessoal chega, pega um monte de aula diferente e vai puxando mais do que ele vai gostando. Fui gostando de economia, vai fazendo mais aula de economia. Eles queimam normalmente 1 ano ali, assim, só descobrindo realmente o que quer fazer. E aí, como eu já sabia que eu queria engenharia, eu fui puxando, tipo, matemática e física, que era meio geralzão, e a aula de elétrica. Depois eu ia puxar mecânica, acabou que eu fui gostando tanto de elétrica que eu nem puxei tanto aula de mecânica. As aulas de mecânica que eu puxei foram, tipo, mecatrônica, assim, já era meio... Entendi. Ali no canto da elétrica. E o Cardinal Cook-Off, como é que entrou na jogada? Então, o Cardinal Cook-Off foi também, assim, nessas de ficar puxando aula aleatória, eu puxei umas aulas de italiano, depois combinou em eu acabar indo pra Itália.
puxei uma aula de culinária uma vez, uma aula de culinária, era culinária francesa, assim, então era tipo os pratos mais chiquezinhos, tudo. Aí fui divertindo, tem uma amiga minha aqui brasileira que também adora cozinhar, aí ela viu que eu tava fazendo aula de culinária francesa, lá, a gente podia cozinhar qualquer dia, aí a gente começou, primeira vez que a gente fez tiramisu. Aí Nada mal. teve um churrasco brasileiro que sobrou uma peça de carne, puta, era tipo um lombo, assim, meio que uma picanha, era um corte meio estranho, um corte americano, mas era meio que, tinha uma certa interseção com a picanha, eu acho. E aí a gente tinha sobrado um monte de carne no último churrasco, a gente dividiu entre o pessoal que foi, o churrasqueiro também, ele sempre é um brasileiro aqui, ele vai sempre por gosto, nunca, tipo assim, não cobra nada, não faz nada, ele passa o dia inteiro na churrasqueira que ele se diverte. Daí a gente fala, ó, se sobrar carne, pode pegar, é pra você. E aí tinha sobrado um monte, ele falou, não, ó, tem um bifão aí, vocês não querem levar, às vezes. Aí a gente pegou isso pra gente também. E aí a gente tinha esse bifão, e aí a gente, bom, vamos fazer. A gente fez assou ele bonito, fez assim, bem tipo, pega os Masterchef da vida, põe um molho, usa carne, tudo. Ela é mais assim, ela segue as coisas. Eu sou mais tipo, não, vai, põe aí, frita tudo, fica gostoso. Ela queria pôr a carne descansar e tudo, foi... Mas, nossa, foi uma delícia. Foi meio que... Ela praticamente fez sozinha a carne. Eu fiz o tiramisu e a gente fez uma lasanha juntos. E aí a gente começou a fazer, começou com os pratos mais tranquilos. Aí a gente viu esse negócio, a gente resolveu aplicar pro cook-off. E a gente falou, a gente é uma dupla, a gente cozinha juntos. Os dois são brasileiros, eu de família italiana, então, tipo, quando eu morava em Curitiba, meus pais volta e meia faziam massa, faziam do zero a massa, e daí eu ajudava a fazer tudo, então eu tinha pegado um pouco também do jeitinho de como fazer isso. Aí a gente passou pra competição, foram 4 duplas que foram escolhidas. E aí a gente teve ali 2, 3 semanas em que a gente tinha um chefe daqui como mentor. Aqui eu moro em dormitório, cada dormitório tem um refeitório dentro, praticamente. E aí eu recebi um dos chefes dos dormitórios, coincidentemente do dormitório em que eu moro, foi o meu mentor. Então, tipo, eu descia na cozinha do dormitório, que é uma cozinha tipo, profissional, assim, aqueles fogaréu enorme, panela grande, tudo. É uma cozinha de refeitório. E aí a gente usava a cozinha dele pra praticar a receita. A gente fez um franguinho recheado com farofa e um macarrão verde, tipo um macarrão com... Cara, kale. Couve? Acho que é escarola. Couve, não. Couve, acertou. Era um macarrão com couve pra ficar, tipo, verdinho. E aí a massa eu fiz do zero, tudo, modéstia à parte, ficou legalzinho. Que legal. E sua mãe ficou toda orgulhosa. Cara, foi muito show. E aí a gente ganhou tipo, uma jaquetinha de chefe, com o nome bordado. Ah, que legal, cara. Aí no dia da competição a gente botou chapéuzinho de chefe, tudo. Que legal. São os brasileiros aí, cara? Essa aí é a galera do dorme, não conheço. Tá. O meu roommate tá lá apagado. Ele ficou até tarde ontem, tipo, fazendo trabalho, aí ele tá desmaiadão lá dormindo. De onde que ele é? Ele é do Nepal. Nepal? Nepal. Eu conheci ele no primeiro ano, a gente ficou bem amigo, aí no segundo ano a gente, vamos dividir quarto? Vamos dividir quarto. Ele tem uma história de vida, puta, ele é muito, muito interessante. Ele é de um vilarejozinho que, tipo, planta arroz e cria bisão, tipo, agricultura de subsistência, e aí ele deve ter, sei lá, 30 pessoas no imposto na montanha do Nepal. Nossa. E aí ele foi para uma boarding school, foi pro internato, no internato acabou indo se destacando, aí o internato era meio focado em escola americana, daí ele acabou aplicando pra escola americana, e acabou vindo pra cá, mas tipo assim, a história de vida que ele tem dele ir, tipo, cuidar do campo, da fazenda com, tipo, da plantação de arroz com o ele, quando ele era pequeno brincando, ou tipo, correndo atrás de um bisão, que é bisão leiteiro, assim, ele correndo atrás, tentando ordenhar o bisão, tudo. Então ele tem umas histórias muito legais, experiência de vida muito show. É muito gente fina, um cara super tranquilo. Você deu bem aí no roommate. Pois é, deu bem certinho. E cara, já pra começar a encaminhar pro final, que eu não quero abusar do seu tempo aí, o que você sente mais falta no Brasil? Você tá aí há 2 anos e meio, né, você falou? Acho que talvez 2 anos e meio. Com umas ferinhas generosas até, mas
dá bastante saudade de, tipo, pessoas, família, muita saudade, meus amigos, pessoal porque eu passei a vida inteira em Curitiba até vir pra cá, né, então tem muito amigo de escola, galera que eu conhecia de lá, que eu vejo coisa no Facebook. Comida, tipo assim, eu não tenho nada contra comida. Eu não tenho nada contra comida americana, tipo, passo super bem aqui. Eu sinto falta da comida brasileira porque eu gosto muito dela. Então, tipo, tem coisas que eu só acho no Brasil. Tem uma história engraçada no primeiro ano. Eles serviam umas peras no refeitório, que era uma pera meio marrom. Não sei porque ela é marrom. Ela era, tipo... Não, era gostosa, tipo assim, tinha gosto de pera, normal. Mas por fora ela era bem marrom, bem, tipo, meio cor de terra, assim, meio claro. E eu achava muito estranho. Aí um dia eu tava, não sei se eu tava meio de noite, tava saindo de uma festa, tava meio alegrinho, e eu vi alguém comendo uma pera dessas, eu jurava que era uma coxinha. Aí, cara, por, tipo, por uns 10 segundos, assim, eu fiquei olhando, cara, onde esse cara conseguiu uma coxinha? Tipo, eu adoro coxinha, nossa, eu não sei o que eu sou capaz de fazer pra uma coxinha. Aí eu, tipo, cheguei mais perto, assim, tipo, meio que olhando, aí eu vi que era uma pera, puta, eu fiquei tão desapontado. Aí já teve uns dias que eles fizeram, tipo, Brazilian Chicken e Brazilian Rice. E aí o frango tava com uma cara de, tipo, um frango que a mãe faz, com, tipo, franguinho com batata, assim, sobrecoxa de frango assada. Eu pensei, nossa, puta, deve estar uma delícia. Eu peguei umas 2 sobrecoxas, um montão de arroz. Quando eu comi, era tipo... Eu não sei exatamente qual é o nome do tempero, mas é tipo cominho ou coentro, assim, Os caras socaram aquilo de tempero, colocaram um pouco de açafrão pra ficar amarelo. Nossa, e aí, tipo, tava muito estranho. Tava muito, 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 muito longe. E aí eu tinha um prato enorme daquilo que eu tinha pegado, e que eu confiei no Brazilian Chicken, né? E aí comi lá também, né? Mas tava muito estranho. Né, cara? Que massa. E como é que, aliás, falando nisso, como é que é o dia a dia aí, cara? Como é que é o seu, sei lá, você toma café da manhã e não dorme? Como que é? Eu sou bem dorminhoco, então normalmente eu pulo café. Tipo mesmo, assim, eu acordo ali, se eu tenho uma aula 11 horas, eu vou acordar ali 10h30, tipo, tomar um banho rapidinho e ir pra aula. Eu prefiro fazer as coisas na noite anterior, deixar tudo pronto pra dormir o máximo possível. Aí, normalmente assim, acordo, vou pra aula, as aulas aqui são todas, tipo, perdidas pelo dia. Então, como eu faço as minhas aulas, não tem um negócio, não é que nem no Brasil, tipo, você chega às 7h30, sai meio-dia, e os professores vão rodando. Eu vejo as aulas que eu quero fazer, tipo, agora eu tô fazendo uma aula de processadores, uma aula de mecatrônica, uma aula de italiano e uma aula de psicologia. Aí, dá uma equilibrada, as dialéticas, processadores e mecatrônica são mais intensas, e eu peguei umas aulas mais tranquilas pra balancear, né? E aí, assim, a aula de mecatrônica é 9h30 da manhã, terça e quinta, num auditório lá, tipo, num lugar do campus. Aí a aula de italiano é terça e quinta, 3h30 da tarde. A aula de psicologia é segunda, quarta e sexta, 1h30 da tarde. E a aula de processadores é segunda e quarta, 4h30. Então é bem espalhadão, assim. Aí eu acordo, tipo, dependendo do dia eu acordo pra aula de mecatrônica. Dependendo do dia eu acordo, tipo, umas 10 horas, por aí, 10h30. E vou adiantar tarefa, tudo. Eu devo passar umas 10 horas, 15 em sala de aula por semana. Então é relativamente baixa essa carga. Eles passam tarefa de casa e trabalho, essas coisas, que facilmente soma 2 ou 3 vezes o tempo que você passa em sala de aula. Até porque... Uma hora em sala de aula. Então, até uma pergunta que eu tinha pra fazer, cara. Se eu entendo bem, o sistema de ensino aí é um pouco diferente, né? É mais você vai na aula para debater e tirar dúvidas, e o grosso do trabalho é feito fora da sala, é isso? Isso. Nas aulas de engenharia, até às vezes você vai nas aulas mais até pela exposição, tipo, vai ter um cara lá, ele vai falar pra você, tipo, isso aqui é um op-amp, tipo, ele amplifica a voltagem, você usa ele desse jeito, ele serve pra fazer isso, só que aí ele vai te dar um trabalho, você tem que, tipo, construir um circuito no laboratório, ou fazer uma análise de um circuito, que vai levar, assim, você passou 1 hora na aula, vai levar 2, 3 horas no mínimo. E aí, lógico, quando você tá lá, você pode tirar dúvida. Eles, especialmente as aulas de engenharia aqui, eles usam muito tecnologia nessa sala de aula. Então tem fórum para você postar pergunta, não é raro essas aulas serem gravadas. Então a minha aula de mecatrônica 9h30 é gravada. E ela é disponível online, de graça, tipo... Normalmente umas 2, 3 horas depois da aula tá lá o vídeo, 100%. Então eu acho que eu devo ter ido em torno de umas 30 ou 40% das aulas desde o começo do trimestre. Porque, puta, às vezes eu fiquei até tarde no outro dia fazendo trabalho ou alguma coisa, aí, puta, 9h30 eu prefiro, vou dormir um pouco mais.
E aí, ou puxa, eu tenho uma prova de uma outra matéria, então eu vou fazer o seguinte, semana passada eu não fui em nenhuma aula, tava estudando para outras provas, aí chegou quinta e sexta, eu já tinha acabado tudo, eu peguei, sentei, assisti minhas aulas e aí, tipo, eu tirei o atraso, né? Entendi. Legal. E é super legal isso, é super útil. Te permite, por exemplo, às vezes você tem 2 aulas que batem o horário, você pode fazer as 2 ao mesmo tempo, porque você assistiu uma delas depois. Sim. Teve um trimestre que eu tinha que fazer computação, e aí bati o horário, eu não fui em nenhuma aula. Tipo, todas elas eu via de noite, e deu certinho, é a mesma coisa, igualzinho então em sala de aula. Aí eu postava dúvida no fórum, se vacilar, os professores mal sabiam que tipo, eu não ia na aula, sabe? Não, e é uma coisa comum, assim, tem aulas aqui que é engraçado, você vê, tipo, a aula tem, sei lá, 20 pessoas na sala. Aí você vai fazer prova, a sala de prova tá lotada, tem tipo 150 pessoas na sala de prova. Aí você fica, cara, de onde surgiu todo mundo, sabe? De onde que os caras surgiram? Cara, Aí... então, e aí, enfim, você acordou tarde, você foi pra aula, você almoça qualquer coisa ou tem um refeitório? Então, tem um monte de refeitório aqui, tem tipo uns 15 refeitórios, acho que eu posso ir. Normalmente eu almoço no refeitório do meu dormitório, porque né, eu já tô aqui, ou fui pra aula, voltei, sei lá, vim pegar meu computador, alguma coisa, já tô por aqui. Eu gosto bastante da comida do meu refeitório também. No geral, que não tenho que reclamar da comida. A gente é chato, então depois de um tempo começa a reclamar, mas é tipo... Especialmente porque eu comi no Rio da Poli, e eu achava Rio legal, cara. Puta, era 1,50, 1,60. Comida legal, saladinha, proteína, arroz, suquinho ainda tinha lá em São Paulo. Suco, tipo, suco de cor, né? Tinha suco roxo, suco amarelo e tudo. E era gostosinho, enganava bem. Sobremesinha tinha ali, tipo, uma fruta. Quando era um dia muito show, tinha ou sorvete ou goiabinha. Nossa, quando tinha goiabada era muito bom. Era tipo, a galera fazia fila no Rio. E aí aqui, o refeitório daqui cara, é um restaurante por quilo, sabe? Tem tipo, deve ter umas 10 opções de salada. Aí você tem tipo uns 3 ou 4 pratos quentes. Tem sorvete, tipo, sempre tem sorvete. Tem 2 ou 3 bebidas, tipo, tem suco. 3 ou 4 sucos. Aí tem chá, assim, não, é incrível, legal. Assim, é realmente um restaurante por quilo. E aí, assim, às vezes eles não variam muito a comida, tipo, os pratos quentes, às vezes eles variam. Às vezes tem uns negócios, tipo, macarrão, tem umas coisas super gostosas. Às vezes eles fazem, tipo, o refeitório faz bastante comida indiana. Eu gosto de ter bastante comida indiana, só que eles sempre fazem o mesmo prato. Então, tipo assim, é uma carne de porco com, tipo, com um pouco de curry, vegetais com bastante curry, e tipo, um arroz com uns temperinhos, assim. E aí, tipo, é exatamente sempre o mesmo prato. Aí, tipo, quando tem comida indiana, aí a gente já olha, tipo assim, putz, é o mesmo prato, daí, tipo assim, teve ontem, sabe? Aí pega uma salada, faz um sanduíche, assim, dá um migué qualquer, faz um hambúrguer. Mas a comida é show. Aí, beleza, né? Então, assim, fui pra aula, voltei, almocei. Quando eu não tô na aula, eu tô, tipo, adiantando uma tarefinha, tipo, tô terminando a lista de exercícios, ou tô dando começo num projeto. Até semana passada, eu tinha, tipo, umas 8 coisas que eu tinha que entregar. Tipo, eram 3 ou 4 listas de exercícios, tinha uma mini redaçãozinha para italiano, tinha uma prova de coisa que eu tinha que estudar, então eu tinha que fazer uns simulados, tudo. Agora, essa semana eu tô super tranquilo. Eu tenho 2 projetos, que é para daqui a 2 semanas e meia, são 2 projetos finais. Então, em termos de quantidade, eu tô bem mais tranquilo. Então, tenho só... E, lógico, começar a fazer esse negócio, porque senão daqui a 2 semanas eu não vou ter nada, e daí eu vou ter que... Isso é um trabalho em grupo também, então, tipo, dá pra dar uma... quando você pode fazer, você pode contar na galera do teu grupo, eles dão uma ajudada, né? E aí, eu moro no dormitório, então, tipo, quando eu canso de fazer trabalho, eu vou dormir, ou, tipo, jogo uma sinuca, ping-pong, tem aqui, vou ver um filme. Aliás, boa bato na porta de algum amigo meu. O que você faz aí pra se divertir fora da... Você sai do campus? De tudo. Eu acabo não saindo muito do campus, porque, tipo, eu tenho refeitório aqui, então comida tá sempre aqui. Tipo, eu só saio do campus quando eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente e tudo. Eu trabalho aqui como tutor, então eu ganho um dinheirinho também. Tipo, agora eu tô com uma graninha, vamos comer num lugar mais legal, fazer alguma coisa diferente. Aí, às vezes pra ir no cinema, sexta agora eu fui ver o Pantera Negra no cinema. Foi bem legal, um evento da universidade, a universidade completa uns ônibus, te leva no cinema, subsidia o ingresso, então tipo, custa $6 pra você pegar o ônibus, ir lá ver o filme e voltar. Aí eu fui com os amigos, foi
Tirando, acho que depois disso, a última vez que eu fui jantar em São Francisco, tipo, um mês atrás, assim. Entendi. Umas 2, 3 vezes por trimestre a gente sai. Entendi. E aí, aqui dentro, a gente, eu saio cozinhar com a minha amiga, a gente tem um monte de coisa de esporte, então, eu fazia arco e flecha um tempo, eu dei uma parada, mas tem gente que joga bola, tem gente que vai à academia, tem parede de escalada, piscina, tem as festas de fraternidade, tudo. Mas, tipo, se você vem de um país que a idade para se beber aqui é 21, né? Então, por exemplo, eu não posso ir num bar e tomar uma cerveja. Ou se dirá ir numa balada e, tipo... Entendi. Ir numa balada escutar. Só que eu saí do Brasil com 18. Eu fiz 18, tipo, 2 dias antes de eu sair do Brasil. Mas antes de eu ter 18, eu ainda saía e saía com os amigos, né? Então, eu já tinha hábito de sair, tomar uma cerveja... Tomava cerveja em casa, tipo, quando meus pais estão fazendo festa de domingo. Breno, você quer uma cervejinha, quer um vinho, normal. E aqui é bem tabu, assim, então, tipo, todo mundo bebe escondido, isso é um negócio muito chato. Tipo, a gente veio pra cá, os caras bebendo escondido. A maior parte dos brasileiros já tem maturidade, já tem conhecimento de bebida tranquilo. E aí você meio que volta, parece que, tipo, sei lá, faz 15 anos, tipo, a galera bebendo escondido e, tipo, uhul. Achando máximo. E achando o máximo, tipo, uau, e exagerando tudo. Então, assim, eu desencanei um pouco de festa de fraternidade, porque acaba que é só... Parece muito uma festa de 15 anos, tipo, que tem um ou outro cara que levou uma bebida escondida e tá se achando o bacana. O rei, né? Ou um monte de gente tá dançando meio sem saber o que fazer, porque, tipo, meio que foi porque todo mundo ia, então... Eu fui sério, numas 2 ou 3 ao longo da minha carreira aqui, da carreira acadêmica. Eu gosto de juntar os brasileiros, ou juntar uns amigos da minha idade, americanos, internacionais, e tipo, comprar umas garrafas de vinho, comprar uma cervejinha, tem uns lugares que vendem 51, a gente faz cachaça, faz caipirinha, e aí, tipo, sentar, petiscar, bater papo, tranquilo, né? Botar uma musiquinha brasileira, dançar, ou alguma coisa assim, mas mais, assim, entre amigos, assim, uma coisa mais íntima. Bacana, cara. Bem legal. E aposto que eles gostam bastante da caipirinha, né? Faz sucesso, assim. Caipirinha, pão de queijo e brigadeiro faz muito sucesso. É padrão. Nossa, pode exportar que vai fazer sucesso. Cara, show de bola. Acho que eu acabei tomando mais tempo seu do que seria educado. Você tem alguma... Isso, foi um gosto. Cara, é que a conversa foi boa, a gente foi falando, eu acabei me deixando tocar aqui. Você tem alguma dica, alguma coisa que você queira dizer para quem estiver ouvindo e tem esse sonho de estudar fora ou de morar fora? Com certeza. Acho que assim, a primeira coisa é tipo... Parece uma coisa muito esotérica, difícil, impossível, mas vai de pouquinho em pouquinho fazendo, tipo, poxa, vê o que eu preciso fazer. E aí vai ser uma lista enorme de coisas. Vai assim, não, vou pegar a primeira coisa. É documentação, é aprender uma língua. E sempre tem um jeito, vai tentando, vai correndo atrás. Que aí quando você para pra ver, você pensa, puta, olha tudo que eu já fiz e eu tô aqui, tipo, embarcando pra ir pra esse país, pra trabalhar, pra estudar. Eu acho que morar fora é uma oportunidade que vale muito a pena. Você cresce demais, aprende muita coisa, conhece gente nova. Eu tenho a alegria de poder dizer que eu tenho um colega de quarto do Nepal, tenho amigos espalhados pelo mundo, tenho um monte de amigo aqui que eu fiz americano. E é um crescimento, você cresce como pessoa, é uma experiência muito boa. O que você mais aprendeu sobre você aí? Só uma parêntese pergunta. Eu aprendi a ser cada vez mais independente. Eu aprendi a aprender. Eu vi algumas coisas que eu realmente valorizo. Tipo, eu valorizo muito o pessoal que eu deixei no Brasil e o pessoal que eu tenho saudades. Então, eu com certeza vou voltar pro Brasil alguma hora. Nem que seja, tipo, ter um trabalho que me permita tirar umas férias pelo menos uma vez por ano e ir pra casa. Eu também, vindo aqui, eu vi, tipo, tem alguma... Tipo assim, eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes enquanto eu tava aqui. Eu vi que, assim, se eu pegar um trabalho legal e eu tiver uma escolha entre um trabalho que dá muito dinheiro ou um trabalho que, tipo, dá dinheiro e me dá uma oportunidade de, tipo, ter 3 meses de férias por ano pra viajar, pra ter um tempo livre pra dedicar pra mim, é um negócio que não tem preço. Que eu vou preferir. Que não tem preço, exatamente. Muita coisa de, tipo, poxa, sei lá, Estados Unidos é perfeito, o Brasil é horrível,
Ou, tipo, eu aprendia, tipo, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, você vai ter que aprender, você ganha maturidade fazendo praticamente qualquer coisa, então nada, tipo, nada assim, não, já sei, isso aqui não tem mistério. Eu aprendi que você vivendo, tipo, eu uso diariamente uma língua que não é a minha língua nativa, e não importa quão bom você acha que você seja em inglês, ou a menos que você, tipo, seja, pô, nasci falando, sei lá, meus pais são americanos, eu falei em casa a vida inteira. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender, pode melhorar a tua fluência, sempre vai ter uma piada que você não vai entender, e daí você aprende, tipo, a rir junto, até rindo de você, tipo, puxa, não faço ideia do que esses caras estão falando. E daí você aprende também, tipo, às vezes olhar e falar assim, puta, cara, não teve graça nenhuma isso aí que você falou, e, tipo, eu sou mais eu e foi mal, tipo, não... Assim, sei lá, eu acho que é independência, é um pouco de maturidade. Que legal. E é muito divertido também, ir resolvendo os pepinos e descobrindo coisa nova. Muito bacana. Isso é muito Cara, show. se as pessoas quiserem te procurar em Facebook, Twitter, LinkedIn, a gente pode passar o teu contato? Pode, depois eu te passo tudo por escrito. Facebook é o melhor de todos, assim, especialmente se é uma coisa informal, tipo, dependendo aí, eu tento sempre pelo menos dar uma respondida e conversar com o pessoal. Se de tudo eu demorar um pouquinho, se me mandar uma mensagem eu demorar alguns dias, é porque, puxa, eu tô em semana de prova, alguma coisa assim, mas eu tento pelo menos dar um oi, o que puder de bater papo, tô aberto. Maravilha. Breno, cara, foi um prazer. Adorei conhecer você, conhecer a tua história. Quero saber, mantém a gente a par aí, quero saber o que deu do Breno depois que acabar a Stanford. Acabar essa etapa, né? E, puta, muito sucesso no projeto de vocês, espero que o podcast deslanche, inclusive, assim, você achou que deu pra cobrir tem material legal, Eu achei fantástico, cara. Tem o suficiente? Eu achei Puta, que ótimo, fico feliz que tenha dado certo. Precisando de alguma coisa, eu tô por aqui, também pode entrar em contato. Foi realmente um prazer, sempre divertido bater papo, conhecer gente legal, muito show. Maravilha, então. Breno, obrigado, e para quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tá ótimo. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.